Vamos dar continuidade no nosso bate-papo sobre o surgimento das SAs. Já falamos da gênese, a ideia de empreendimento passado que acabou se transformando naquilo que hoje é chamado de SA no tempo presente. Então, nesse segundo vídeo agora, nós iremos tratar das fases de constituição da SA. Em termos históricos, a doutrina nacional traz para a gente a ideia de fases vinculadas com a forma através da qual as SAs eram criadas. Então, tem-se a indicação de que até antes de 1808, como que era constituída uma SA? A SA era constituída através da outorga do Estado. Então, para que eu criasse uma SA, eu necessitaria, então, que o Estado viesse e me outorgasse a possibilidade de criação daquela entidade. De 1808 até aproximadamente 1850, nós temos aí alguns fatos dentro do campo do direito que vai sinalizar alguma modificação nessa forma de criação. Então, há a edição do Código Comercial francês que nesse código, torna-se facultativo aos investidores interessados constituir as sociedades anônimas. E essa constituição era dada mediante autorização do Estado. Aí você para e pensa assim, o que é que modificou? O Estado está intervindo em tudo. Observem, lá na outorga, talvez esse processo de constituição não fosse facilmente obtido por você, porque estaria vinculado, de acordo com algumas explicações da doutrina empresarial, ao fato de que essa outorga era dada para atividades vinculadas com o interesse direto do Estado. Por isso as companhias das Índias, que a gente falou no vídeo anterior, que era financiada pelo Estado. Quando a gente pensa em autorização, o Estado, de acordo com a explicação de alguns doutrinadores, ele passa a te permitir criar a empresa através da autorização. E essa autorização não estaria vinculada necessariamente com o interesse do Estado. Então, observe, eu estou simplificando o processo. Eu estou tentando facilitar a criação de SAs através dessa modificação. Depois de 1850, essa forma de criação vai ter que modificar-se novamente, porque o direito e a sociedade, a economia, etc., ela é dinâmica. Eu não vou ficar com as mesmas características do passado. Então, nessa nova roupagem histórica, nessa nova vertente empresarial e empreendedora, o que a gente visualiza? Eu preciso simplificar ainda mais essa criação das empresas. Então, com o desenvolvimento puxado pelo capitalismo, surge uma simplificação na constituição da SA. E aí você se pergunta, qual seria essa simplificação? É de acordo com a doutrina chamada de fase de regulamentação. E aí você se pensa, Você se questiona e pensa, e aí, regulamentação, o que tem a ver? O que a gente visualiza? Eu não preciso mais nem da outorga, nem da autorização do Estado. Basta, para eu criar a SA, que eu faça um registro dessa entidade num órgão competente e que eu submeta essa atividade, essa empresa que está sendo criada, ao regime legal específico. Por isso que é chamado de fase de regulamentação. Ok? E aí, antes de evoluirmos para o nosso terceiro vídeo tratando de surgimento da SA dentro do Brasil, cabe alguns comentários. Você pensa da seguinte forma, por que houve essa simplificação? Quando a gente fala da questão do mercantilismo, a gente sabe que uma das características, eu não vou adentrar nisso porque eu vou partir para a questão econômica e aí eu gastaria mais tempo, mas só para a gente ter uma ideia. O mercantilismo ele é marcado pelo fato de que eu preciso acumular ouro, acumular riqueza, simplificando. Tá? E eu tenho que ter uma atividade que gere grande exportação e menor importação. Eu preciso gerar renda dentro do meu país, então eu preciso ter um comércio ativo. E aí você se pergunta, e qual é a outra ponta que a gente poderia tentar associar? O Estado, ele para funcionar, ele depende de arrecadação de alguma coisa. Tributação, na linguagem atual, a gente visualiza que sempre existiu no contexto histórico, De uma forma direta ou indireta.
E aí você para e pensa, se o Estado então não permite a evolução, a transição do feudalismo para o capitalismo e o acompanhamento das atividades empresariais nesse processo de evolução, obviamente eu não vou conseguir gerar produção para ser vendida e gerar riqueza para o meu Estado. Eu não vou conseguir fazer tributações, cobrar impostos das pessoas, das atividades empresariais. Me faltam recursos. A doutrina empresarial, ela não trata disso, mas a gente pegando o que a doutrina empresarial fala a respeito de fase e tentando associar com o contexto de história econômica, que eu não vou entrar nesse detalhe porque demandaria mais tempo, mas só para vocês terem uma ideia de onde a gente está tirando a ideia, a gente visualiza isso. Estado, eu preciso simplificar a constituição, a possibilidade de criação de empresas, até para que possa haver produção, fornecimento e atendimento das necessidades da população e possa haver comércio, principalmente com o exterior, nessa fase do mercantilismo, porque a venda para o exterior gerava recursos, gerava riqueza para o país. Então, nesse contexto, eu tenho necessariamente que sair da outorga, vir para a fase de autorização e sair dessa autorização e vir para a fase de regulamentação, porque eu simplifico o processo, ok? Para se ter uma perspectiva no tempo presente, dá uma olhada na Lei da Liberdade Econômica, a 13.874. Essa lei está tentando simplificar e facilitar a criação de empresas. Perfeito? Fica essa dica aí pra gente. Vamos para o nosso próximo vídeo? Nosso terceiro vídeo? Tratando do surgimento de SA no Brasil.